tá? Então a aula ela já está sendo gravada já, então não tem problema nenhum. Beleza? Tranquilo? Show? Confirma só para mim aí que se foi aí a mensagem, só para eu saber. Bom, vamos lá. Deixa eu falar aqui com vocês aqui. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Todo mundo me escuta? Sim. Beleza. Sim, tá ouvindo. Show de bola. Se não ouvir, vocês falam comigo. Então, só dar uma espirradinha aqui. Coronavírus aí. Então, voltando aqui à situação, falando aqui com vocês, né? Então, agora eu vou ficar aqui um pouquinho com vocês, né? A professora Marcela estava comentando comigo, ela vai entrar daqui a pouco, porque ela, acho que ela foi fazer uma visita, né? No hospital, né? Foi visitar um parente dela e eu fiquei aqui ao encargo aqui de ensinar por enquanto aqui a vocês, enquanto ela tá resolvendo os problemas dela, eu vou ficar aqui com vocês aqui ensinando a matéria, tá legal? Então, entrando na disciplina. Então, veja bem, seria bom, né, que quem está me ouvindo, né, pegasse um papel, uma caneta, tá? E anotasse os bizus que eu vou dar para vocês. Seria interessante. Por quê? Porque quando você for fazer a nossa prova, quando você for fazer um possível teste, tá? Você já tem o material na tua mão, né? Você tá cheio de macete para você não errar a questão. Tá legal? Tranquilo? Então, seria interessante. Vocês vão ver que eu falo coisa pra caramba. Eu falo muita coisa. Eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de tirar dúvida. Eu gosto bastante de explicar. Então, quem não pegou lá o papel, pega a caneta, senta aí e vamos embora. Então, tirando essas considerações, né? Vamos agora para o que é importante. Então, preste atenção, ó, dá mole não. A disciplina que a gente está falando de política de saúde, né? A disciplina, que é esse slide que está aparecendo para você, que inclusive está na plataforma, depois eu vou jogar lá eu vou pedir para a Nádia mandar para o grupo, é o seguinte. Quando a gente está falando de política de saúde, preste atenção, a gente está falando sobre SUS, tá? Então, o que seria SUS? SUS, todo mundo sabe, a sigla, que significa Sistema Único de Saúde, né? Então, a sigla todo mundo sabe, né? Qualquer pessoa sabe o que significa SUS. Mas o que a gente vai entender é que SUS não é apenas o conceito de uma sigla. SUS é um sistema político. SUS é uma ação política. SUS é um planejamento, ok, do país que inventou esse programa, tá, para beneficiar a saúde de todos. E quando eu digo todos, eu estou me referindo a sem distinção de qualquer tipo de raça, crença, aspecto social. Tudo bem? Compreendeu isso? Tá de boa? Sim. Beleza, então vamos embora lá. Então, não entendeu? Eu explico. Tem problema não. Tem que falar para mim. Não adianta ficar 1 hora e meia falando. Se vocês estão quietos, eu sei que tá com dúvida. Tem que falar, tem que me perguntar. Tá? Que eu vou fazer teste com vocês, que eu vou acabar falando uma opção de coisa errada só para ver mesmo se vocês estão entendendo ou não. Então, vamos aqui, vamos para o que interessa. Então, quando a gente está falando desse tipo de política, né, quando eu me refiro a uma política de saúde, né, o que eu estou querendo falar para vocês? Eu estou me referindo a uma política, né, eu estou me referindo a uma ação, eu estou me referindo a uma resposta, tá, que o governo tem sobre a população. Então, traduzindo para a gente, para ficar mais fácil. Quando eu falo política de saúde, hein, gente? Eu estou falando o quê? Eu estou falando de uma ação, eu estou falando de uma resposta, eu estou falando de uma atividade, tá? Do governo em prol da saúde da sua população, tá? Então isso significa política de saúde. Então a política de saúde, ela é uma ação ou também ela pode ser uma omissão do Estado. Por que, professor, omissão? Porque se o Estado ele for omisso, se o governo ele for omisso, ele está fazendo uma política dele, ele está fazendo uma ação dele.
pode ser uma ação benéfica, ou seja, traz benefícios, ou maléfica, pode trazer o quê? Malefícios à população. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Então, quando a gente fala de política de saúde, a gente está falando basicamente disso. A gente está falando das ações do governo sobre a saúde da sua população, tá? Agora, você como aluno, você como estudante, você como profissional, desassocia isso que eu estou falando para você. Política não é a mesma coisa que político. E muito menos partido político, tá? Até porque as aulas que a gente vai aprender sobre política de saúde, eu não estou me referindo a partido nenhum, tá? Então, tira isso da tua cabeça. Eu estou me referindo sobre a política do governo, sobre a política do nosso país. Tá legal? Tranquilo? Então, isso é uma coisa interessante. Quando a gente fala de politicar, a gente está falando de ações. Quando a gente está falando de político, que eu não vou falar aqui, não tem nada a ver com a matéria, eu estou falando de alguém. E quando eu estou falando de partido político, eu estou falando o quê? De uma cacetada de político que fizeram um partido e cada um tem um projeto. Então não tem nada a ver. Quando eu estou falando de política de saúde, eu estou falando da ação do Estado. Tá? E se você reparar bem, né? Se você prestar aqui atenção, repara que a palavra em Estado, né? Peraí. A palavra em Estado aqui, vocês conseguem ver a seta do meu mouse? Vocês conseguem ver? A seta aqui. Aham, Estão vendo aqui a setinha aqui do meu mouse? tô vendo. Beleza. Tá dando pra... Show de bola. Repara que a palavra Estado está com E maiúsculo, tá? Então, o que significa isso aqui? Toda vez que você lê uma frase e a palavra Estado está com E maiúsculo, tá? Eu estou me referindo o quê? À nação política. Eu estou me referindo ao país. Tudo bem? Tranquilo? Tá maior. Isso aí, com E maiúsculo, né? Então, se o E estiver maiúsculo, eu estou me referindo à nação política. Professor, quem é a nação política? É o teu país, cabeção. Ah, é, professor? Lógico, né? Você está pensando que é onde? Na Antártica? Né? Então, quando eu estou me referindo de nação política, eu estou me referindo ao teu país, tá? Tranquilo? Então, é o que a gente fala. Qual é a ação do teu país, né? Qual é a política, qual é a ação que o teu país tem para ajudar a população, para ajudar a saúde da população? O que ele criou? Aí ele criou o SUS. Deu para entender? Certo. Certo? Cadê o outro pessoal? O outro pessoal também não fala nada, não? Só a Selma que fala? Cadê o outro pessoal? Cadê o Alessandro? Cadê a Brenda? Cadê a Bruna? Cadê a Evelyn? Cadê a Fabrícia? Cadê a Fernanda? Cadê o Jonathan? Cadê a Marlene? Cadê a Marta? Cadê o Márcio? Cadê a Nádia? Cadê a Selma? Cadê? Só uma que fala agora? Eu falo. Então fala, pô. Fala comigo aí que tá entendendo. Eu vou encher o saco de vocês, hein? Eu não dou aula para um aluno, não. Eu dou aula para 14 alunos. Então todo mundo tem que falar. É isso, papai? Não tem calma, Também não. tô entendendo. Aqui é frenético. Pra todo mundo entender, pra não ficar. Eu não entendi nada que esse garoto falou. Depois começa esse espírito aí que não entendeu nada, mas vai ser repreendido hoje. Tá? Vai passar espada de fogo nisso. Ah, tô entendendo também, professor. Isso, agora sim. Então veja bem. Então quando a gente fala de nação política, a gente está falando do nosso país. Então, quando a gente está falando do nosso país, a gente está falando qual é a ação do nosso país em prol da saúde da população. Tá? Então, isso é uma ação política. Isso é uma intenção política. Tá? Repare que quando a gente fala uma política de saúde, a gente está falando de uma ação. Então, além da ação política de saúde, eu tenho uma política de educação, eu tenho uma política de segurança, eu tenho uma política de economia, né? E por aí vai, tudo bem? Ou seja, cada elemento eu tenho uma ação desse governo, eu tenho uma ação desse país, tudo bem? Agora, como é no caso nosso da saúde da população, eu estou me referindo ao SUS. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Então, Sim. quando a gente está falando de SUS, né? Tá falando. Quando a gente está falando de SUS, né? Quando eu me refiro ao SUS, eu me refiro que o SUS, ele é o quê?
ele é um projeto, tá? Então o SUS ele é um projeto o quê? Do governo, ele é um projeto do meu país que vai beneficiar a todos. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá? Se ele é um projeto governamental, ele é um projeto o quê? Público. Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Então veja bem, né? Tendo como base aqui para a gente aprender. Esse sistema, esse projeto, por que é projeto? Porque ele foi projetado, né? Esse projeto, né, que fora inventado, que fora criado, né, pelo país, né, ele é um projeto, tá, que tem como sua base, tá, garantir com que a população venha a ter atendimento em saúde. Então o SUS, né, ele é um projeto que ele garante, né, o atendimento da população. Tá? Então ele vai garantir isso. Ora, se eu digo que eu garanto algo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir. Né? Então como ele cumpre? Através das suas medidas, através de sistema de fiscalização. Né? O que é uma coisa de fiscalização? Ele vai fiscalizar, ele vai observar, ele vai notificar se algo está bom ou se algo está ruim. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá entendendo, pessoal? Tá de boa? Sim. Sim. Beleza. Por enquanto tem dúvida não, né? Por enquanto não. Então vamos lá. Então, o que acontece? Ah, tá. O Fabrício entrou aqui. Então, o que acontece? Esse sistema, né? Esse projeto, ele é um conjunto, né, de agências, ele é um conjunto de agentes. O que significa isso? Para com que eu venha fazer com que esse projeto ele venha mesmo ser executado, eu tenho que ter agência, ou seja, eu tenho que ter instituições de saúde, só que são instituições de saúde pública, ou seja, são os hospitais públicos, são as unidades de pronto atendimento, são as clínicas da família, ou seja, é toda a estrutura, tá, que ela tem como finalidade uma prestação de serviço. Então, os hospitais, tá, os centros clínicos, tá, as clínicas da família, tá, as unidades de pronto atendimento, todas as unidades, preste atenção, que eles atendem a população, né, atendem a saúde daquele cara, elas são prestadoras de serviço, tá? Então isso é importante você saber. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então elas prestam serviço à população, tá? Ah, professor, por que você está falando isso pra gente? Dando um exemplo aqui bobo. Porque se você, por um acaso, você sofre ali, né, alguma negligência, alguma imprudência, né, sofrem contra você alguma negligência, ou seja, negou de fazer algo a você, alguma omissão, né? O camarada foi omisso em te atender, uma imprudência, né? O camarada, por falta de atenção, acabou provocando uma lesão no teu corpo. Ou o camarada, né, ou a instituição, ela praticou algo em você e não tinha conhecimento sobre aquilo, aquilo ali pode ser caracterizado como pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então isso é importante você saber. Tá? Código de Defesa do Consumidor não é só para atendimento em Casas da Bahia, TIM, Oi, não tem nada a ver. Tá? Isso também tem a ver com prestadores de serviço. E o hospital ele é um tipo de prestador de serviço. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é importante você saber. Tá? Então, dando continuidade, né, esse projeto ele tem as agências, ou seja, ele tem os hospitais que vão assegurar, que vão implantar esse sistema, né, no meu país. E eu tenho os agentes. Quem são os agentes? São os profissionais de saúde. Então o SUS, né, ele vai garantir, ele vai assegurar, ele vai patrocinar o quê? Ele vai patrocinar o investimento nas áreas hospitalares e ele também vai investir no aperfeiçoamento dos profissionais da área da saúde. Tudo bem? Tranquilo? Então, os cursos que a gente tem, os cursos extras, né, que a gente tem sobre
sobre técnicas, sobre procedimentos. O camarada que está fazendo aquele curso, né, ele vai montar um curso, ele vai pesquisar sobre o curso, mas ele tem que ser direcionado de como é a saúde da população brasileira. O que eu estou querendo falar para você? Te explicar. Vamos supor que eu dou curso de diabetes para você. Aí eu, professor, monto o curso para você. Só que eu não vou ler só sobre diabetes, eu não vou falar que diabetes é isso e aquilo. Eu tenho que falar como é que é a saúde dessa população brasileira. Quem vai me dar esse dado? Ministério da Saúde. Quem vai me dar esse dado? Sistema Único de Saúde. Né? Se eu for falar de diabetes, eu tenho que falar de tudo de diabetes. Então, como é que é o tratamento nos postos de saúde? Quem vai me dar esse dado? Quem está elaborando, né, que como é feito o tratamento nos postos de saúde? O SUS. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é um aperfeiçoamento. Então, o SUS ele aperfeiçoa, né, a qualidade profissional. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Tá? E ele vai se dar como? Através do Ministério da Saúde. Tudo bem? Tranquilo? Então, o aperfeiçoamento se dá através do Ministério da Saúde. Tá? Tá dando para entender essa parte aí? Tá de boa? Né? Tá tranquilo? Alô? Sim. E aí, pessoal? Tá de boa? Tá todo mundo entendendo? Não fica calado não, hein? Né? Então, o que acontece? Vamos lá. Né? A gente tem que entender, né, que quando a gente está falando de SUS, eu botei até uma imagem aqui, a gente tem que entender que SUS ele não é hospital. Tá? SUS não é hospital. Hospital é hospital, SUS é SUS. Né? Ah, professor, mas por que as pessoas falam que SUS é hospital? Porque as pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento, né, elas, como se diz, elas... peraí, fiz uma besteira aqui. Deixa eu voltar aqui para mim aqui. Sem querer saiu aqui, mas eu vou voltar aqui na explicação. Então, por uma situação, né, por falta de conhecimento, né, as pessoas, infelizmente, elas acabam reproduzindo, né, essa fala que SUS é hospital, né, que SUS é uma grande fila, que SUS é falta de atendimento. Quer dizer, a gente só vê só a parte ruim do sistema. Né? A gente só vê a parte, na verdade, a gente está numa bolha. Então, você não vê, de fato, o que acontece naquele local. Então, o que é importante você saber? Nem toda fila que tem no hospital, a culpa é da política pública. Então, isso é importante você saber. Ah, não é não, professor? Não. Às vezes, você tem uma fila muito grande, se dá através do profissional. Que profissional? Profissional que está na linha de frente daquela porta de entrada, daquela sala vermelha. Né? Dando como exemplo aqui, tá? Então, às vezes, é o profissional. Como assim? Ué, se eu tenho um profissional que ele sabe classificar o paciente, classificar não é da cor. Não é olhar para tua cara, você é vermelho. Por quê? Porque eu achei bonitinho. Ah, você é amarelo. Ah, eu vou te levar para o médico. Não, o camarada que faz uma faculdade, o camarada que faz 2 anos de curso técnico por falar isso, é um esculacho, vai fazer outra coisa. Não pode. Então, às vezes, aquela fila se dá por uma incompetência do profissional que se encontra ali à frente. Então, quando eu tenho um profissional qualificado, profissional que eu digo enfermeiro, técnico e até mesmo médico, que se encontra na linha de frente dessa classificação, se eu tenho profissionais ali qualificados, aquela fila ela tende a diminuir. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é um fator. Mas quem está fora vai falar o quê? Vai falar mal do sistema. Então, essa forma como as pessoas elas estão colocando uma forma negativa desse sistema, esse sistema, abre aspas, ele tende a piorar. Piorar por quê? Porque a população ela também é omissa na atuação do Sistema Único de Saúde. Então, isso é importante você saber por quê? Porque para com que esse sistema ele venha a ser de fato executado, ele venha a ser de fato implementado, ele venha a ser de fato realizado, cabe a nós, população, manifestarmos as nossas opiniões. Isso que eu estou falando para você não é ideologia. Isso que eu estou falando para você é uma lei que o próprio Sistema Único de Saúde traz, que fala sobre a participação da sociedade. Então, o que é importante você saber? Isso é questão de concurso público,
tá? SUS eu sei que é uma matéria um pouco chata, complicada, mas cai em concurso público. Então, qualquer concurso público que você for fazer, segura a barra que vai ter SUS. Não tem para onde você fugir. E outra coisa, SUS é a matéria que tem mais peso. Então, você acertou 40 questões de clínica médica. Que lindo. Nossa, fiquei até arrepiado. Mas tu, galotão, tem 8 questões de SUS, tomou pau nas 8, se lascou. Vai pagar curso de novo. Vai ficar um ano pagando cursinho, tua mãe jogou na tua cara e para você tentar de novo estudar SUS. Então, toma cuidado, tá? Então, o que eu estou querendo falar para você? Se eu fosse você, anotava isso que eu vou te dizer agora. A nação política, ela tem a obrigatoriedade, tá, em assegurar o SUS. O que é assegurar? Proteger, fazer com que esse sistema ele venha a ser de fato executado. Então, é dever do Estado, agora você sabe o que significa, tá? O quê? Garantir atendimento da população. Então, quem tem o direito, quem tem o dever de fazer com que o SUS ele venha a ser executado é o governo. Tá? Cadê a prova? Calma que eu vou te dar. Vou te dar a prova e conta a prova. Fica nervoso não. Tá? Ah, professor, fala comigo. Então, se é dever do governo garantir o SUS, então a população ela fica de fora? Não. É aí que acontece em concurso público. É aí que acontece em prova de SUS. Por mais que alguém tenha um dever, eu também participo. Então, a sociedade, as pessoas, elas também participam. Elas vão participar o quê? Da garantia do acesso do atendimento do SUS. Professor, fala. Me explica melhor que eu não estou entendendo nada que você está falando. Não estou entendendo nada. Vamos lá, garotão. Vamos embora lá. Deixa eu falar aqui com você aqui, rapidinho. Vou falar aqui, vou pegar aqui o carregador que a bateria tá querendo acabar. Já pensou? Aí vocês vão me descascar. Deixa eu te falar aqui um negócio aqui. Vamos embora lá para você entender. Preste atenção. Vamos supor que você mora numa região... Não, você não. Vamos supor que alguém mora numa região, tá? Essa região é uma região muito carente. Carente de quê? De afeto? Não. Ela é carente de saneamento, ela é carente de uma educação em saúde, ou seja, as pessoas que moram naquela região, elas não têm uma orientação no aspecto de vida. Os adolescentes, eles não têm uma orientação sexual adequada. E qual é o problema todo? O problema todo é que eu aumento o índice de doenças naquela região. Tá dando para me entender? Beleza? Então, dando um exemplo aqui, se eu tenho um local que é onde os jovens adolescentes não têm uma orientação sexual, o que acontece ali? Aumento as infecções sexualmente transmissíveis, que a gente chamava de doença, que a gente chamava de DST, doença sexualmente transmissível. Não tem mais isso. Hoje em dia a gente chama de IST. Ok? Tranquilo? Tá? Depois eu falo por que mudou a sigla. Então, eu tenho uma grande contaminação ali. Então, vamos supor, doenças que podem ser ali por transmissão sexualmente transmissível. HIV? HIV não está muito na onda hoje em dia, não. Já foi a onda dele em 80. Hoje em dia ele está muito fraquinho, né? Já foi a época dele. Mas eu posso ter sífilis, eu posso ter tricominíasis, eu posso ter cranco mole, eu posso ter cranco duro, né? Eu posso ter ali o HPV. Então, eu tenho várias doenças ali transmissíveis. Então, veja, se eu não tenho uma orientação na parte sexual, se essas pessoas elas não sabem, né, como devem se cuidar, então você já sabe já que aquela pessoa ela não sabe o que é uma vacina. Ela não sabe que ali quando eu tenho um garotão ou uma meninona de 9 até 14 anos mais ou menos, aqueles dois garotinhos ali tem que tomar uma vacina contra HPV. Não é isso? A estimativa ali, nessa faixa etária? Me corrija se eu estiver falando besteira. Então eles não sabem. Então o que o governo, né, o que a política, o que o SUS ele vai fazer? Ele vai olhar aquela região, ele vai ver qual é a necessidade daquela região. Aquela região ela precisa do quê? Ela precisa de hospital? Não é hospital. Não é hospital não, professor, não. Eu preciso mesmo de uma ação de prevenção.
Então, eu coloco ali uma clínica da família, eu coloco ali, eu faço um projeto que a gente chama de Programa de Saúde da Família, né, que como infraestrutura eu tenho as clínicas da família. Então ali eu coloco ali quem? Enfermeiro, eu coloco médico, eu coloco agente comunitário, para quê? Né? Entre outros profissionais, para eu fazer a pesquisa de quantas pessoas tem ali naquela região. Quem é agente comunitário aí, né? Você pode até me ajudar nessa explicação, se alguém é. Então, eu faço um levantamento ali naquela região, eu vejo quais as doenças típicas daquela região, e ali aquela clínica da família, né, teoricamente, ela vai intervir. Então, isso é um dever do Estado. Agora, a sociedade ela vai participar. Como assim ela vai participar? Se eu vou até aquela casa, se eu vou até aquela família, se eu vou até aquela região, se eu vou até aquela população e falo para o camarada fazer aquilo ali que vai prevenir, a população ela tem que fazer. Então, a população ela participa também desse dever. Porque não adianta só o Estado ele investir e falar, olha, você tem que fazer isso aqui, você não faz. Deu para me entender? Então, você participa também do Sistema Único de Saúde. Tá? Isso tem acontecido com questão de vacina, né? Que agora está na moda agora as pessoas falarem que vacina não cura ninguém. Que legal, né? Parabéns. Né? E aí as pessoas elas são ausentes, né, na vacinação dos seus filhos, que são ali as pessoas mais suscetíveis, né? Porque são as vacinas obrigatórias, que aquele bebê, né, e aquele adolescente eles são obrigados a tomar. E quando eu não participo dessa estratégia, o que eu fico? Eu fico ausente. Então, é isso que é a pegadinha que você tem que entender, que o Estado é dever dele, mas a população ela também vai participar. Tudo bem? Deu para me entender isso? Nesse exemplo que eu estou falando para você? Então, o Estado ele tem um dever, mas a população ela participa. Então, se cair numa prova assim para você, numa prova, essa é prova de concurso que a gente até coloca na minha prova. Então, se cair assim numa prova para você, marque lá a alternativa verdadeiro ou falso, justifique sua resposta. Vai justificar, não é só marcar não, é lógico. Né? Você acha que eu vou dar essa colher de chá para você? Mas nem cavacatuça, vai estudar, cabeção. Então, o que acontece nisso aqui? Que do mal, caramba, tem que estudar, tem essa conversa não. Se sem estudo já tá ruim, quer dizer, se com estudo já tá ruim, imagina sem estudo. Vai ficar pior ainda, né? Então tem que estudar, não tem outro jeito, né? Eu não tenho capacidade para ser traficante, então eu tive que estudar. Então o que acontece nisso aqui? Tirando a brincadeira à parte. Vamos supor que cai numa prova assim para você. Olha, marque lá a alternativa verdadeiro ou falso, preste atenção. Aí tá assim, ó, primeira alternativa, tá assim. Olha, o Estado, tá? O Estado, você já sabe o que é o Estado. O Estado é o país, né? Estado com E maiúsculo. O Estado é dever dele garantir o atendimento da população, tá? Ele está afirmando para você. A gente só não sabe se está certo ou errado. Mas a população ela não participa disso. Aí você vai, o cara nunca estudou isso aí, ele vai, é verdade mesmo, se é dever do Estado eu não vou participar. Mamãe, passou muito, né? Então o que acontece nisso aqui? A alternativa está incorreta. Então o que você tem que fazer? Botando aqui no vibracal aqui, desculpa. Então o que você tem que fazer? Qual seria a alternativa correta? Ora, o Estado, é obrigação do Estado garantir atendimento da população, e essa população ela também participa desse asseguramento. Ou seja, a população ela também, o que ela vai fazer? Ela vai garantir esse atendimento. Então a população ela também participa, ou seja, a população ela não fica excluída. A população ela participa. E quando eu falo participar, gente, eu não estou falando que você tem obrigação, eu não estou falando só em relação de vacina, não. Isso é exemplo. Eu estou falando que você também participa nas queixas. Então a população, no contexto geral, isso é fato fidedigno. A população ela se questiona sobre o atendimento. A população ela pode se revelar, né, se rebelar contra as circunstâncias que se encontram na região onde ele mora. Então a população ela pode participar. Quando eu falo revelar, não estou mandando você sair de porrete com tocha na mão e querendo matar todo mundo, tacar fogo no ônibus. Até porque se você tacar fogo no ônibus querendo ter um direito teu, você já está tirando um direito teu que é você ter transporte. Então, né, você está com um problema na cabeça cerebral gravíssimo. Então o que acontece nisso aqui?
Quando eu falo ter direito, é que a gente vai até as unidades, isso é uma outra aula que eu vou ensinar para você, não é a aula de hoje, mas eu estou só te explicando. A gente vai até umas unidades que a gente chama de conselhos, e nesses conselhos a população ela vai falar o que de fato está acontecendo ali naquela região onde ele mora, onde ele habita. E ali cabe ali o SUS, cabe o governo, o quê? Levantar aquele questionamento para que ele venha mudar a ação dele ou para que ele venha o quê? Aperfeiçoar a ação dele. Deu para mim entender isso? De buenas? Sim ou não? Deu para compreender? Deu? Então, é isso que a gente fala sobre a atuação da população. Então, a população ela participa da ação do governo em prol da saúde, tá? Deixa eu só pegar aqui uma extensão aqui, um minuto, eu não vou ficar enrolando não. Só pegar aqui porque o computador vai desligar. Rapidinho, 30 segundinhos eu pego aqui. Oi, gente, tudo bom? Oi, tudo bem? E você? Bruna, tá aí, Bruna? Não fala nada. Tô ótima, Jonathan, graças a Deus. Estou, Jonathan. Eu, hein? Chato. Cadê Eu, hein? Sibeli, gente? Cadê Sibeli? Sibeli deve estar dormindo. Deve mesmo. Alessandro, fala alguma coisa. Oi, pessoal. Pronto, voltei, tá? Peço desculpas aí, porque senão o notebook ia descarregar e aí vocês iam perder a gravação da aula, tá? Então, botei aqui, tá? Bom, então onde é que a gente estava? Então, eu falei para você, né, sobre a participação da sociedade. Então, olha só. O que a gente tem que entender é o seguinte, presta atenção, tá? O SUS, tá? Esse Sistema Único de Saúde, é dever do Estado e a população participa dentro desse dever, tudo bem? Então, basicamente, né, é dever do Estado, o SUS, né? Então, o atendimento, né, a saúde, vou até reformular o que eu estou falando para você. A saúde é dever do Estado, tá? Quando eu digo que a saúde é dever do Estado, eu estou dizendo que a responsabilidade, né, em atender a população é do Estado, é da nação política. Certo? Tudo bem? Nádia, Selma, Bruna, tá de boa? Tá? Que é o pessoal que tá aparecendo aqui para mim aqui, tá? Alessandro, tá? Evelyn, Fabrícia. E tem dois Fabrícia, né? Caroline e Ramos, né? Tá de boa? Fernanda. Tá de boa. Então, show de bola. Né? Sim, tá de boa. Beleza, calma que eu vou piorar, tá? Nada tão fácil assim. Então, o que que acontece? Vambora. Né? Vambora, não fica com medo não. Então, o que que vai acontecer? Vambora. Quando eu falo que a saúde é dever do Estado, eu estou dizendo que é responsabilidade da política, do governo, da nação política. Então, a nação política, ela terá vários projetos, várias políticas, né, que elas vão beneficiar a população brasileira. Tudo bem? Tranquilo? Show? Por que eu estou falando isso para você? Hein, Nádia? Vou te fazer uma pergunta aqui. Vou fazer a pergunta aqui para a Nádia e para a Fernanda que está aparecendo aqui para mim agora. Vou sim! Se eu estou falando que
política de saúde, preste atenção. Se eu estou falando que política de saúde é uma ação do governo, preste atenção. E quando eu falo que é ação do governo, eles fizeram um sistema que a gente chama de SUS, certo? Sim ou não? Sim, Sim. lógico, né? Programa de saúde da família é SUS? Saúde da família? É. Programa de saúde da família é SUS? É SUS ou pertence ao Sim. SUS, né? Desculpa, pertence ao SUS? Sim. Sim. Por quê? Ai, meu Deus. Porque está abrangendo, né, a população, né, a saúde, como você vai fazer, né, a programação para como é que eu vou falar? Pode falar do teu jeito, não tem problema não. Um projeto. Essa população que você está falando é referida a quem? Que população? A população do Estado. Tá. Uma clínica da família vai atender todo mundo? Pô, essa clínica da família, então, ela vai. Não, população comunitária, no Isso caso, aí, né? perfeito. Tá certinho, Nath. Tá certinho, não falou besteira não. Então é isso que eu tô querendo falar para vocês, tá? Quando o SUS ele foi criado, né, ele foi criado como um projeto, tá? Eu só tô não passando por cima, mas eu só tô só realçando a resposta da Nádia, tá? Tô realçando. Então, quando o SUS, Nádia, ele foi criado, hein, pessoal? Ele foi criado como um projeto, como uma ação política, e dentro desse SUS, tá? Dentro desse sistema, nós temos vários órgãos que vão atuar em prol do SUS. Um desses órgãos, tá? Um desses programas pertencentes ao SUS, melhorei a fala, a gente tem o Programa de Saúde da Família. Então, o Programa de Saúde da Família, ele é um tipo de programa que é pertencente ao SUS. Por quê, professor? Ora, eu não estou falando com vocês aqui, né, explicando e até brincando que SUS ele não tem que atender os outros? Sim ou não? Então, dentro disso, a gente tem um programa que vai olhar cada casa, que vai olhar cada bairro. Que programa é esse? PSF. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é importante você saber. Por que eu estou falando isso para você? Preste atenção. Quando você fazer um concurso público e cair SUS, você tem que estudar PSF. Você tem que estudar Clínica da Família. Você é obrigado, cara, a estudar. Isso é maldade que eles fazem. Que ele manda você estudar a SUS e você não estuda a Clínica da Família. Aí é onde você erra. Aí é onde o aluno ele chega para mim, eu já dei cursinho de SUS para o pessoal fazer prova. Aí ele chega assim para mim e fala, professor, nada que você falou caiu. Eu falei, mas pô, nada que eu falei caiu? Nada? Não, nada. Eu falei, o que caiu? Clínica da Família. Eu falei, aí, Clínica da Família é o quê? Ah, é SUS? Então, né, o erro não é meu, né? O erro é em você, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tudo bem? Tranquilo? Então, dentro desse Sistema Único de Saúde, dentro desse sistema, nós temos os programas, tá? Que vão auxiliar esse Sistema Único de Saúde a ser o quê? Implantado dentro do nosso país. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, ó, já dando um embalo para você, Sistema de Vigilância Sanitária. É um sistema que ele auxilia e engloba o quê? O SUS. Vigilância Sanitária, professor do SUS? Professor, Fala. então INPS também é SUS? Não, o INPS não é SUS, tá? O Instituto Nacional Médica da Previdência Social, tá? O INPS, que hoje em dia a gente chama de Previdência Social, ele não é SUS. O INPS, ele participa, tá, da ação do SUS. A gente vai entender, não é hoje, sobre as palavras participar, auxiliar. Tudo bem? Tranquilo? Ele auxilia, tá legal? Em relação à saúde do trabalhador. Tudo bem, meu camarada? Alessandro? Alô? Oi, tudo. Opa, dorme não, dorme não. 11h32 não tá na hora de dormir não. Tá na hora já até de almoçar, né? Então, é isso que eu tô querendo falar para vocês, tá? Então, ó, o sistema de vigilância sanitária, o sistema de vigilância alimentar, a gente tem sistema de vigilância alimentar? Tem, a gente tem sistema de vigilância alimentar.
tá? Entre outros sistemas, né, que não me vem à memória agora, todos eles participam, tá, do SUS, tudo bem? Ou eles participam do SUS ou o SUS vai participar deles, tudo bem? Tranquilo? Por quê, professor? Veja bem, preste atenção. Isso é uma coisa básica para você entender. Ó, eu vou falar de um jeito muito simples para a gente entender. Tá? Eu sempre faço isso. Eu explico difícil, eu vou explicando fácil, até você entender. Cara, como é que tu vai criar um programa para atender todo mundo? O Brasil é grande pra caramba, é grande pra caceta. Como é que tu vai ver o camarada? Por exemplo, eu moro em Sepitiba, no lugar lá onde o inferno chegou, então eu moro aqui. Então o que acontece nisso aqui? Depois que o vento faz a curva. Então o que acontece? Veja bem, cara, como é que o cara lá de Brasília vai saber que eu moro aqui? Não tem como. Então, como é que o SUS ele vai atender todo mundo? Como é que vai atender eu que moro em Sepitiba, aqui na Praia da Brisa? Ele vai criar programas. Então ele vai criar programas de vigilância, ele vai criar programas de saúde da família. Por quê? Porque esses programas é como se fossem tentáculos, que eles vão entrar em cada comunidade, em cada bairro, em cada estado. Para quê? Para assegurar, para implantar esse sistema único de saúde. Tudo bem? Tranquilo? E aí a gente vai ver depois qual é a ação que o governo federal tem, qual é a ação que o governo estadual tem e qual é a ação que o governo municipal tem em assegurar, em implantar, em fiscalizar, né? Tudo isso que eu estou falando para você. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá dando para entender? Até essa parte aqui, vocês estão conseguindo compreender o que mais ou menos eu estou querendo falar para vocês? Estou entendendo direitinho? Sim. Beleza. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar, tá? Professor, o senhor ia falar porque mudou a sigla do DST. Não tem muito a ver com o SUS não, mas eu falo aqui rapidinho. Mudou porque hoje em dia, né, nem toda doença que ela se transmite sexualmente, ela vai se originar sexualmente. Por exemplo, candidíase. A mulher ela não precisa de fato ter candidíase com relação sexual. É uma coisa natural que acontece na mulher, mas que pode ser transmitido. Deu para me entender? Professor, candidíase não precisa ter relação sexual, não? Não. Basta você ficar com o pH vaginal baixo que você começa a aflorar candidíase. Escorrimento abranquiçado com plurido, né? Edema ali na parte ali dos pequenos grandes lábios, né? E aí a mulher ela começa a desenvolver esse quadro. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que a gente mudou. Em vez de ter doença em alguém, a gente tem uma infecção que passa para alguém. Tudo bem? Por isso que mudou essa palavra. Tá? Isso daí ó, já mudou. Ó. Tem mais de 3 anos essa palavra aí. Show? Então, voltando aqui ao SUS. Então, olha só. O nosso Sistema Único de Saúde, né? Essa palavra que a gente fala sobre direito da população, né, em ter saúde, dever do Estado, né, em assegurar essa saúde, isso se encontra, tá, na Constituição brasileira. Então é isso que eu estou querendo falar para você. O SUS, tá, esse Sistema Único de Saúde, ele é um sistema que ele foi resguardado, tá, pela Constituição brasileira. Tá? Para quem não sabe o que é a Constituição brasileira, vou explicar para você. A Constituição brasileira é onde se encontram os direitos e deveres, né? Eu estou falando de uma forma resumida, é onde se encontram os direitos e deveres da população brasileira. Então, a Constituição ela vai tratar justamente isso, ela vai tratar os direitos fundamentais do ser humano, ela vai tratar sobre os direitos primordiais do ser humano. Então, cada país tem a sua Constituição. No nosso caso, é a de 88. Então, após feito ali o processo de redemocratização, a gente tem uma nova Constituição que fala sobre os direitos da população, fala sobre os deveres do Estado, e dentro desses direitos da população está o direito à saúde. Então veja bem, o direito à saúde é resguardado pela Constituição brasileira, tá? E o dever do Estado, tá, em proporcionar essa saúde é também resguardado pela Constituição brasileira. Então o SUS, ele está na Constituição. O que eu estou querendo falar para você? Eu não posso mudar. Todo movimento que é contra a SUS acaba com o SUS. SUS é uma porcaria, SUS é um hospital. Quer dizer, o camarada fala aquilo que nem sabe. Tudo isso são atos infraconstitucionais. O que é uma coisa infraconstitucional? Contra a Constituição.
Tudo bem? Tranquilo? Professor, mas por que é importante eu saber isso? Isso é importante, sabe por causa de quê? Porque o direito à saúde, gente, preste bastante atenção que eu vou falar agora. O direito à saúde, ele está intimamente ligado com o direito à vida. Não tem como você ter vida se você não tem saúde. Verdade ou mentira? Não tem como. Não tem como. Se você não tem saúde, você adoece, você morre. Então você não tem vida. Sim ou não? Sim. Então, o direito à saúde é um direito de todos, independentemente de que aspecto seja esse cara. Isso é resguardado pela Constituição. Cabe ao governo executar, ok? E o direito à saúde está intimamente correlacionado ao direito à vida. Tirando isso em teoria, vamos para a prática. Vamos para a prática. Foi o que eu falei na aula passada. Você vai, a gente não tem plano de saúde, estou dando exemplo. Tu vai ter um desmaio em frente ao hospital particular. Vamos botar qual hospital particular que está na moda aí, vamos ver. Barradó? Vamos botar Barradó é para aquele pobre assim, né, meio delta assim, né? Vamos botar assim. A Unimed já foi, né? A Unimed hoje em dia tá meio pobrezinho, né? Mas o delta é mais caro, né? O delta é caro, né? O pobre tem o beta, né? Que aí você morre pagando aquela porcaria ali e não te atende direito. Então, o que acontece nisso aqui, tirando a brincadeira? Vamos supor que você passa mal na porta desses hospitais particulares. Falando sério agora. Você não tem plano de saúde, você passa mal. Até porque quem diz mais, você não pergunta, qual é o teu plano de saúde? Não existe isso. Você passou mal frente a um hospital particular. Todo profissional de saúde sabe que quando uma pessoa está em desmaio, essa pessoa está inconsciente. Certo ou não? Certo. Ninguém fala, eu vou desmaiar. Não, não existe isso. Se você fala que você vai desmaiar, você tem entidade no teu corpo. Então, essa pessoa ela se encontra no estado de inconsciência. Se essa pessoa está inconsciente, qual é a complicação desse paciente estar inconsciente? O que levou ele a ter essa inconsciência? Vários fatores. Um problema da gente estar inconsciente é que a língua, como ela é uma musculatura, ela se retrai, ela vai lá para trás. Isso faz com que a passagem de ar não passe. E logo você tem o quê? Uma parada respiratória. Uma parada respiratória ela vai se complicar para você ter uma parada cardíaca. A junção, quando o coração e o pulmão param, você tem a famosa parada cardiorrespiratória. Um paciente que tem parada cardiorrespiratória, ele não pode esperar a ambulância chegar. Vai levar ele para onde? Né? 1 hora esperando uma ambulância chegar, paciente parada cardíaca, só se ele for para a capela. Então, não tem isso. Então, eu tenho uma pessoa que ela está numa situação de emergência, preste atenção. E ali cabe àquela empresa particular atender aquele indivíduo, independentemente do estado que ele se encontre. O estado que eu digo, o estado o quê? Social. Pora, professor, por quê? Porque eu disse para você, e você está falando que você está entendendo, que a saúde é direito de todos, sem nenhuma discriminação. A saúde está correlacionada com o direito à vida. Então, nessa situação, como a saúde é um direito desse indivíduo, cabe àquela empresa ali atendê-lo. Cabe àquela empresa ali fazer os primeiros socorros. E se ela não fizer, ela está sendo omissa. Ela comete um crime. Tudo bem? Tranquilo? Professor, rapidinho. Eu vou deixar você perguntar, Marta. Só concluindo aqui a explicação. Vou deixar. Estou te cortando, não. Professor, mas depois que ele é atendido, ele paga por aquilo ali? Lógico que não. Lógico que não. Porque senão você morre 2 vezes. Então, o que acontece nisso aqui? Não, você não vai pagar. Porque o direito à saúde, como ele é parecido com o direito à vida, vai se sobrepor a todos os direitos. Então, aquele hospital ele é obrigado a tratar você, aquele hospital ele é obrigado, tá, a ajudar você, e ali quem vai arcar com os recursos é quem? É o governo. Tudo bem? Outra coisa também, eu vou deixar você falar, tá? Outra coisa, nunca pense, isso é pegadinha de concurso. Nunca pense o seguinte, SUS é hospital público. O hospital particular é onde você paga. Você paga mais no hospital público do que o hospital particular, se você não sabe disso. Você paga mais em imposto. Então, todos os dias você está pagando. A diferença é que no SUS você paga indiretamente. Você não sabe que está sendo descontado. Você não tem um boleto falando, você vai pagar R$1.000 de SUS. Não existe. Mas tudo que tu compra vai para SUS. Então, você paga muito mais caro do que um plano de saúde. Essa é a diferença. Outra diferença é o seguinte.
O SUS é uma política de saúde. Então, o que que acontece? Toda empresa, que quando ela vai implantar um hospital aqui, ela tem que seguir os princípios e diretrizes do SUS. Que princípios e diretrizes são esses, professor? Eu vou te dar um nesse momento. A universalidade. Todos têm direito à saúde. Esse caso aí desse camarada que passou mal, se a empresa ela tem que seguir os direitos do SUS, e um desses direitos é a universalidade, princípio, aquele camarada ele não tem que usufruir da universalidade, sim ou não? Ele não tem direito como o outro, sim ou não? Sim. E ali ele vai ali ser atendido. Tudo bem? Tranquilo? Fala, Marta, pode falar agora. Era essa a minha pergunta, se depois a conta chegava. Você já respondeu. Não. Tá legal? Então isso é importante a gente saber, tudo bem? Então o que que a gente tem que entender? Eu tô virando assim pro lado porque eu tô olhando aqui para a câmera. Então focando aqui na minha câmera aqui, é bom que vocês me olhem assim direitinho. Então o que que você tem que entender? Presta bastante atenção, tá? Não precisa copiar não, mas só presta atenção. Não se engane, tá? Que a SUS é só para o hospital público e o hospital particular ele dita suas regras, pronto, acabou. Não existe isso. Até porque, presta atenção, os hospitais particulares, eles complementam o SUS, tá? Isso está acontecendo com a situação que nos encontramos sob a pandemia. Lembra que fala que a gente tem 44 mil leitos de UTI? Dentro desses 44, 24 mil, né, ou 20 mil são o quê? São de hospital particular. Sim ou não? Então, eles vão complementar. É o que eu estou querendo falar para você. Se eu sou dono de um país e uma empresa... Bom, deveria ser assim. Se eu sou dono de um país e a empresa ela quer construir algo aqui, ela tem que seguir as regras que são do meu país. Tudo bem? Ela tem sua autonomia, mas ela tem que seguir as regras que são daqui. Qual é a regra que é daqui? Todo mundo tem direito à saúde. Beleza. Então, numa situação caótica, numa situação de emergência, aquela empresa ela tem que seguir os direitos do SUS, a universalidade. Tudo bem? Tranquilo? Eu estou me falando numa situação de emergência. Eu estou me referindo a uma situação que a pessoa, ela, coitada, ela não tem outro local para ela ser atendida. Então, ela pode falecer, ela pode ir a óbito. Então, a empresa ela é obrigada a atender esse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá? Tranquilo, Marta? Deu para entender? Beleza? Tá? Fabrícia, tem alguma pergunta? O restante do pessoal aí. Tem alguma perguntinha a falar? Não? Tá todo mundo ok? Tá de boa até aí? Tá tranquilo, não tá? Tá, né? Então vamos lá. Eu sei que a matéria é um pouquinho cansativa, né? Um pouquinho chata, mas faz parte. Continuando, né? Esses direitos, né? Onde é que está escrito que a saúde é um direito fundamental do ser humano? Ela se encontra no artigo 6º da Constituição Brasileira, tá? Que fala que saúde é um direito fundamental do ser humano. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então todos têm direito à saúde, independentemente de que pessoa seja. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Show? E quando eu digo independentemente de que pessoa seja, não estou falando só de aspecto social não, tá? Eu também estou falando de aspecto civil e criminal. Então isso é importante você também saber. É, lógico, né? Então isso é importante a gente saber, tá? Então não associa só com questão de dinheiro, não. Tem a ver com aspecto civil, tudo bem? Civil e criminal. Tá legal? Tranquilo? É onde o profissional... Lembra que eu estou falando para você, a aula está sendo gravada, então se caso né, o pessoal está com vergonha de perguntar ou não está entendendo, daqui a pouco tu vai ver a matéria de novo e aí tu vai conseguir responder sua dúvida, né? Pois bem, então o que eu estou querendo falar para você? O profissional, ele complementa esse SUS e ele deve atender esse paciente, né, que cometeu qualquer tipo de crime numa forma imparcial. O que é uma coisa imparcial? Eu tenho a minha opinião como Tobias. Você tem a sua opinião como Nádia. Você tem a sua opinião como Marta. Você tem a sua opinião sobre um determinado assunto como Fabrícia. Cada um tem uma opinião, mas como profissional eu sou imparcial. O que é imparcial? Eu não tenho opinião ali. Minha opinião é atender os outros, independentemente de quem seja. Tudo bem? Ah, professor, mas eu não concordo. É sua opinião. Sua opinião. Mas você, como profissional, você tem que ser imparcial. Por quê, professor? Isso é bem sério, tá? Isso é bem sério. Porque se você atender de uma forma repúdia a alguém, você está sendo omisso, você está sendo negligente.
Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então isso é importante você saber. Isso é um exemplo, eu não estou falando que eu sou a favor nem contra, não, até porque eu não estou aqui para isso. Mas eu estou falando que o código de ética, ele fala, que o teu COFEM, ele fala para mim e para você. Inclusive, no dia quando eu for dar aula de ética, eu vou abrir o site do COFEM ao vivo para você ver. Eu vou fazer isso. Então, o que acontece nisso aqui? Continuando, é isso que fala o nosso COFEM e isso também que fala o nosso Sistema Único de Saúde. Uma mulher, ela cometeu um aborto. Ela chega na unidade, ela falou para você, você tem que atender ela. Ah, mas eu não concordo. Sua opinião. Mas você tem que entender, tira um pouco o preconceito. Quando eu falo preconceito, não estou falando de opinião, não. Estou falando preconceito profissional. Deu para entender? Estou falando como profissional, não como pessoa. Cada um tem o seu modo de pensar sobre um determinado assunto. Estou falando como profissional de enfermagem. Tira essa discriminação. Você tem que entender que se você não atender aquela pessoa morre. Ela vai morrer. E você, se é o cara que está atendendo ela, você não executa o tratamento, se é omisso, você paga por aquilo. Inclusive, você tem um direito cassado. Você sabia dessa? Você perde o direito de exercer a profissão e responde criminalmente. Por quê? Porque você também matou alguém. Tá? Então, toma cuidado. Isso faz parte disso, isso faz parte do Código de Ética. Isso são coisas que eu estou falando para você, para a gente associar uma explicação com a outra. Tranquilo? Tudo bem? Tá de boa? Beleza? Continuando, tá? Vamos lá. Então, além desse direito, né, o direito à saúde, que é um direito à vida, tá? O artigo 196 da Constituição, ele fala que saúde é um direito de todos, né? Então, tá aqui, né, o respaldo que eu estou te explicando, e é dever do Estado. Como é que ele vai garantir, né? O dever dele vai se atuar como? Através de políticas sociais, econômicas, que vão visar o quê? A redução dos riscos de doença e de outros agravos. Então, como é que a política ela vai atender essa população? Através de uma política social, através de projetos e através da parte econômica. Então, o governo que eu falo de uma forma geral, eles devem financiar, eles vão investir financeiramente nesse Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, às vezes, uma população ela se encontra carente, às vezes não é pelo sistema, às vezes é por uma omissão de um representante. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é importante a gente saber, tá? Show de bola? Tá? Vamos lá. Até alguém tem alguma dúvida aí? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá beleza? Fernanda, tá tranquilo? Tá me ouvindo direitinho? Tranquilo. Show de bola. Tô. Tá? Então, por enquanto, nenhuma dúvida, né? Estão conseguindo entender? Não. Então, vamos lá. Bom, cadê? Deixa eu passar aqui. Opa. Espera aí, rapidinho. Acho que eu passei muito mais. Espera aí. Acho que... Só abrir aqui a tela aqui pra gente aqui. Passei aqui muito aqui. Só um instantinho. Então, pronto, voltei aqui a imagem aqui que ela não tinha saído, né? Então, são dois direitos que a gente tem, né? Então, mais uma vez, né? É dever, né, desse Estado, né? E ele vai assegurar esse tipo de ação, né? Uma coisa a gente entendeu é o seguinte, né? Aqui no slide ele está falando, eu vou resumir para você. A saúde, tá? Ela é um direito social. O que significa direito social? Direito que visa garantir o usufruto dos direitos fundamentais, ou seja, educação, lazer, moradia, saúde, entre outros, em condições de igualdade para que tenha uma vida digna por meio de proteção do Estado. Então, resumindo isso para você, o que eu estou querendo falar? A saúde é um direito social, ou seja, eu tenho que usufruir desse direito. E quem garante isso é o Estado, tá legal? Então, quais são os direitos aqui que eu tenho? Como direito social, educação, transporte, lazer, tudo isso é correspondente ao Sistema Único de Saúde. Tá legal? Tranquilo? Uma coisa também que cai muito em concurso, veja bem, hoje em dia, quando a gente fala de saúde, né, a gente fala o seguinte, ou melhor, a gente fala não, as pessoas têm muito essa ilusão que, se eu não tenho doença física, eu estou saudável. E não é assim. Hoje em dia a gente mudou esse conceito de saúde.
Hoje em dia, o que significa saúde? Saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Então, esse é o conceito de saúde. Então, quais são, os fatores determinantes da saúde? O que determina com que uma população ela venha a ter saúde? É a moradia, é o lazer, é o transporte, é a educação e é o trabalho. Então, todos esses fatores eles determinam a saúde da população. Professor, diga, peraí, você está falando que transporte é um fator determinante de saúde? Sim. Você está falando que moradia é um fator determinante da saúde? Sim. Você está falando que lazer é um fator determinante da saúde? Sim. Ué, mas transporte não é SUS. Moradia, eu vou até engolir. Lazer é SUS. Pô, professor, você está explicando errado. Quando eu estou falando que é um fator determinante, eu estou falando que as outras áreas, elas também vão proporcionar a saúde da população e contribuem para o Sistema Único de Saúde. É isso que eu estou querendo falar para você. Você quer ver um exemplo aqui? Vamos lá. Quem é que forma profissionais de saúde? Qual o ministério que fiscaliza escola e faculdade? Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação é o MEC. É o Ministério da Educação, ele que vai adotar a grade curricular dos cursos técnicos e das faculdades. Ele que vai falar como é que tem que ser a formação desses caras. Então, se eu formo bons profissionais, esses profissionais eles vão atuar o quê? No campo de atuação do SUS. Então, repara que eu tenho um ministério que ele participa desse Sistema Único de Saúde, né? E faz com que todos venham ter saúde. Tudo bem? Tranquilo? A educação ela está intimamente ligada com a saúde da população. Ela está intimamente ligada, professor? Sim. A educação ela está intimamente ligada com a educação. A saúde ela está intimamente ligada com a educação. Quando eu falo educação, eu não estou falando de fórmula de Bhaskara, não estou mandando você fazer essa regra de 3, não é isso. Quando eu falo educação, eu estou falando da orientação desse povo. Quem vai fazer essa orientação é quem? As escolas, são as faculdades, tudo bem? Tranquilo, são os professores. Então, eles formam a opinião desses caras. Para quê? Para que eles não venham cometer certos agravos. Sim ou não? Sim. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para me entender? Tá? Então, isso é importante a gente saber. Tá? Até porque, por exemplo, você não está estudando no Colégio Bezerra de Araújo? É uma escola. Quem fiscaliza a escola é o MEC. Mas você não vai trabalhar no hospital? Vai. Então, se a escola for ruim, como é que você vai conseguir trabalhar no hospital? Você não consegue. Tudo bem? Deu para ter esse feedback? Deu para ter essa chave aí na cabecinha de vocês? Show? Tá? Então, dando uma extensão aqui, né? Vamos lá. Isso aqui eu falei para vocês, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, quando a gente fala de SUS, eu vou aqui falar brevemente aqui, a gente tem que entender como é que é o aspecto histórico do SUS. Né? O SUS ele foi criado como? Né? Como é que é inventado o SUS? Né? Então, a primeira coisa que a gente entender, quando a gente for falar de SUS propriamente dito, a gente tem que entender a parte histórica desse sistema. Né? Essa história ela começa em 1500, tá? Ela perdura até os dias de hoje. Então, nem eu nem você era nascido e a gente já tinha uma política de saúde. O que você tem que entender é o seguinte, esse SUS que a gente tem hoje em dia, ele foi um fator histórico. Tá? Então, preste atenção nisso aqui. Mais uma vez eu falo, SUS não é hospital. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa aqui, só para você ter uma noção. As vacinas, que quem é mamãe, né? Quem é papai aí, assim como eu, a gente sabe que a gente tem que levar nosso filho para vacinar. É obrigatório, lógico. É obrigatório que eu falo de responsabilidade minha e sua. Essa vacina ela é disponível através do Sistema Único de Saúde. Só para você ter noção, se a gente não tivesse SUS, você ia pagar por essa vacina. Você sabe quanto é que é uma vacina da pentavalente? Sabe quanto é que é uma vacina da pentavalente? Que na empresa particular não faz pentavalente, faz hexavalente, porque são 6. Sabe quanto é que é uma vacina daquela? E teu filho tem que tomar 3 doses. Você sabe quanto é que é? É R$350 cada dose. Cada. Multiplica por 3. Só essa vacina, tá? Fora as outras que você tem que dar. Se teu filho passar mal e for para uma UTI, como foi o caso do meu filho, ficou 30 dias internado,
uma consulta pediátrica no hospital ali em Campo Grande, eu não vou falar o nome, é R$ 4.000. Você tá pensando que é o quê? Que médico trabalha no hospital particular para ganhar R$ 50? Só professor que hora aula assim. Então o que acontece? É R$ 4.000. Só a PIC, alguém sabe o que é PIC? Alguém já ouviu falar de PIC? Não? PIC é um acesso profundo que a gente coloca no bracinho daquele bebezinho e vai até o coração dele para dar medicamento para ele. O coração do bebê é o tamanho de uma amêndoa, tá? É menor do que esse meu polegar, de um bebezinho. Só o procedimento é R$ 780. Só para eu colocar. Só de equipamento de respiratório, medicamento, diária médica, diária de enfermeiro, em 5 dias você gasta R$ 30.000 num CTI pediátrico. Aí vai gente e fala, acaba com o SUS. Olha só que legal. Então o SUS, ele não é só o hospital, o SUS não é só enfrentamento, não é isso. O SUS é tudo. Então o SUS ele atinge na forma de prevenção, vacinação, acolhimento, como é que fala? Rede de cegonha, tá? Maternidade, o hospital agora é quem entra, hospitais de grande porte, hospitais de pequeno porte. Professor, o que é um hospital de grande porte? Acima de 500 leitos, até 500 leitos. O que é hospital de médio porte? Até de 100 a 150, de 50 até 150, perdão. Professor, o que é hospital de extraporte? Acima de 500 leitos. Professor, o que é hospital especializado? Bom, o próprio nome já fala, né? Um hospital específico para uma determinada área. Aí que entra o hospital, aí é que você tem que falar. Mas o SUS é todo esse campo vasto de atuação. Deu para mim entender? Então, por isso que ele é uma coisa constitucional. Ele não pode, né, ser revogado. O que é revogar? Extinguir, acabar, cancelar. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a importância que a gente tem que ter. Tudo bem? Tranquilo? A diferença é que as coisas não acontecem, né, como deveria acontecer. Isso não acontece já há tempo, não é por causa do papel, mas sim é por causa da ação governamental. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é importante a gente saber. Então veja como começou esse sistema, né? Como é que aconteceu isso? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Antes de 1990, a gente não tinha o Sistema Único de Saúde. Tá? A primeira ação que o nosso país teve para alguém, tá, foi lá em 1530. O Brasil ele foi descoberto em 1500, né? Só índio pelado andando para lá e para cá, né? Pau-Brasil à torta direito. Né? Português foi ali, né? Fez aquele incesto ali, e o que aconteceu? A gente teve ali a formação da nação brasileira, isso é verdade. Então o que acontece? A partir de 1500, né, a saúde, né, ela era inexistente nessa região, e a gente só vai conseguir de fato ter a primeira ação do nosso país em 1822. Por quê? Porque nessa época a gente teve abertura de portos. Para quem não sabe o que é abertura de portos, é o seguinte: tem ali o país, o português veio aqui no Brasil, colonizou, beleza. Aí o que acontece? Você tem que mandar uma porrada de pau-brasil para outro país da Europa. Tu tem que contratar gente para cortar aquele pau-brasil para mandar para navio. Então a gente começa a criar porto, onde a gente vai fazer ali a extração dos objetos para outro país e a importação de objetos para o nosso país. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter mão de obra. Presta atenção. Essa mão de obra foi feita através do quê? De pessoas que já moravam aqui no nosso país. Então essas pessoas, como eu não tinha uma avaliação daquela situação, esses camaradas eles ficavam infectados com malária, com dengue, né? Esses camaradas ficavam infectados com Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas, ficavam infectados com leishmaniose. Então, o que o governo fez naquele primeiro momento? Ele falou o seguinte: esses camaradas que trabalham, eu vou incentivar eles o quê? Eu vou dar uma oferta, eu vou dar uma ajuda, né, de um salário, que a gente chama de Caixa de Aposentadoria e Pensão. A Caixa de Aposentadoria e Pensão é a mãe da Previdência Social. Começou lá atrás. Então, a primeira ação, de fato, do país foi para o trabalhador. Isso vai perdurar até 88. Por quê? Porque só tinha acesso à saúde, acesso que eu falo em todos os aspectos, quem era trabalhador assalariado. Só era trabalhador,
Só quem era trabalhador assalariado é que tinha todo o atendimento. E as pessoas que não eram assalariadas, elas ficavam em cargo das Santas Casas de Misericórdia, que inclusive existe até hoje, né? Então, quem não era assalariado ficava em cargo das Santas Casas de Misericórdia. Quem era assalariado tinha atendimento à saúde. O que acontece nisso aqui? Se eu tenho alguém que tem atendimento e outro que não tem, isso acontece o quê? Isso acontece uma divisão, tá? Que a gente também pode chamar de dicotomia. Dicotomia é a mesma coisa que divisão, tá? Então, eu crio uma divisão nesse grupo de população. Qual é o problema? O problema é que vírus, bactéria, fungo, ele não olha teu dinheiro. Ele olha quem está ali perto. Então, as doenças infecto-contagiosas, elas permanecem. Então, o que aconteceu? Lá em 1987, né? Ou melhor, lá em 1986, tá? A gente tem o primeiro movimento que a gente chama de movimento da reforma sanitária. O que significa isso, reforma sanitária? Para quem não sabe. Através das queixas da população, a população queria um novo sistema. Só que esse sistema ele deveria ser único. Olha aí, ó, a palavra. Né? E ali, em 86, a população, que população? Pessoas normais, alguns profissionais e até representantes de empresas de saúde, eles queriam um sistema que fosse único e que atendesse a todos sem nenhum tipo de discriminação. Isso existiu. Tá? É onde a gente teve, em 1986, a 8ª Conferência Nacional da Saúde. O que seria essa 8ª Conferência Nacional da Saúde? A 8ª Conferência Nacional da Saúde, por que 8ª? Porque já teve outras. Foi um momento onde a população se queixou, se revoltou, como se encontrava a política governamental, e eles queriam um novo projeto, um novo sistema que ele fosse unificado, que atendesse a todos, sem nenhum tipo de discriminação. Porque, eu acho que foi, deixa eu ver aqui, só falando aqui o nome dele aqui. Hein, Alessandro? Porque antigamente, tá? Antigamente, né, até 86 e 87, quem ficava ao encargo da saúde da população, só que essa população era trabalhadora, era o Ministério do Trabalho, era o INAMPS, o Instituto Nacional de Aposentadoria Médica da Previdência Social. Era eles que ficavam ao encargo da população. Tudo bem? Tranquilo? Então a saúde ficava só deles. O Ministério da Saúde existia, mas não tinha esse poder como tem atualmente. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é extremamente importante você saber. Tá? Então em 86 a gente teve essa conferência. Tá? Em 88 a gente cria a Constituição Brasileira. E essa Constituição Brasileira, como ela foi uma Constituição criada através de movimentos revolucionários, ela trouxe esse movimento. E ali foi onde ela falou o seguinte, olha, saúde é direito de todo mundo e é dever do Estado. Ali onde a gente começa a criar o quê? O Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que é importante você entender? Isso é pegadinha, isso é questão de concurso, isso é questão de prova. O que você tem que entender? Preste atenção. Eu vou falar, depois você copia, tá? O que você tem que entender? Vamos supor que caia só uma perguntinha básica assim para você. O SUS, ele foi criado em que ano? Aí tá lá, 1988 pela Constituição Brasileira. Isso é pegadinha, todo mundo erra. Aí tá assim. Foi criado em 1990, né? Isso aí, por isso que tu ia se lascar. Então olha só, aí tem assim a coisinha assim, ó. Isso, cara, é muito bacana isso aqui. Aí fala assim, foi criado em 1990 pela Lei Orgânica da Saúde. Aí o camarada vai, aí o abestalhado vai, tô falando você não, tá, Alessandro? Pelo amor de Deus. Aí o camarada vai, é 1980, passou sim, na boca da onça. Não é. O SUS ele foi criado em 88, presta atenção. O SUS ele foi criado em 88 pela Constituição Brasileira. Só que ele só foi implementado. O que é implementado? Executar. Ele só foi executado em 1990. Por quê, professor? Porque esse é aspecto histórico, tá? Isso existiu. Porque no momento que foi criado o SUS,
alguns representantes naquela época, que inclusive em 88, se você não sabe, a gente teve o primeiro presidente que a população votou, era um garoto muito novo, bonito, tá? Que roubou a maioria do dinheiro da conta de muita gente. Se você não sabe quem é, se chama Fernando Collor. É verdade, tá? Que inclusive um monte de abestalhado fez cara pintada. É isso aí, faz de novo. Né? Então, é sério, isso foi história. Pergunta pro teu avô que ele vai falar isso. Isso não é mentira, não. Ele fez o plano Collor. E na época era até o Cruzeiro, não é isso? Nádio, o pessoal aí mais antigo aí, pode me questionar, tá? Só não pode me xingar. Então, tirando a brincadeira. O que acontece? Ele, né, esse presidente, isso é sério mesmo, ele impediu com que esse sistema ele fosse executado naquela época. Então demorou 2 anos para o sistema que eu falo, sistema único, ele ser implantado. Então, repara bem, o Alessandro, isso é uma pegadinha, Nádia, Marta, todo mundo que está me escutando, preste atenção, isso é pegadinha de concurso público, cara. Escuta o que eu estou falando para você não errar a prova quando você for fazer, hein, cara. Escuta o que eu estou falando, escuta esse bobo aqui. Como é que a gente fala o nome da lei que foi criada em 99? Lei Orgânica da Saúde. Não é isso que a gente fala? Não é isso que os outros falam? A Lei 8080/90. Que legal, né? Sinal que você sabe ler. O que significa lei orgânica? Vamos lá? Vamos entender o que é uma lei? Deixa eu ensinar aqui para vocês aqui. Isso é aula de direito, mas você tem que entender como profissional de saúde. Você é obrigado a entender. É sério mesmo. O que é uma lei? Né? O que é uma lei? Qual é a diferença de uma lei? Qual é a diferença de um protocolo? Isso tudo eu vou te ensinar. Qual é a diferença de uma lei diretriz? O que é uma lei orgânica? O que é uma lei complementar? O que é uma lei provisória? O que é uma lei, cara? Lei tem classificação e tem especificação. Vamos entender o que é isso? Posso falar para vocês? Pode? Nádia tá assim, parece até que tá chorando. Chora não, Nádia. Então, ó, vamos aprender? Vamos embora. Primeira coisa que você tem que entender. O que é uma lei? Lei não é número. Lei não é número. Tá? Lei, deixa só eu falar aqui agora. Aí eu vou deixar vocês falar, tá legal? Vamos lá. Lei é um documento jurídico. É um documento jurídico, tá? Que ela é criada por um camarada que a gente chama de legislador. O que é um legislador? O legislador é quem cria a lei. Tá legal? Tranquilo? É quem vai criar a lei. A gente chama de legislador. Presta atenção. Só que essa lei que ela é criada, ela tem que ser aprovada. Ela tem que ser, é sério mesmo, ela tem que ser aprovada por uma banca ali de deputados. Tudo bem? Tranquilo? Pode ser através do parlamento, né, através do Senado, ou através da Assembleia Legislativa, que são os deputados ali estaduais e municipais. Por isso que a gente tem uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal. Compreende? Tá? Então, uma lei, para ela ser de fato executada, ela tem que ser aprovada. Tá? Isso é aula de direito, cara. Isso é muito legal para você saber. Então, isso a gente chama de lei. Tá? Lei é diferente de um protocolo. Tá? O que é um protocolo, professor? Vou te explicar. Vamos lá. Eu vou falar o termo bonito e eu vou falar o que acontece na nossa vida para você entender. Tá? Então, eu vou falar de forma agora bonitinha para você entender. Protocolo também é um documento jurídico. Tá? É um documento jurídico. Só que ela não é criada por um legislador. Protocolo pode ser criado por uma entidade, por um órgão. Por exemplo, ó, a vigilância sanitária ela cria um protocolo. Tá? Qual é a função do protocolo, professor? Deixa eu explicar para você. A função do protocolo é especificar. O que é especificar? Explicar algo que já estava criado numa lei, só que não estava sendo claro. Isso é um protocolo. Professor, dá um exemplo? Vou dar um exemplo agora para você. Vamos embora lá. Vou até tirar o fone que fiquei revoltado. Então, veja bem. Vamos supor que a gente... Todo mundo está me ouvindo? Tá, não tá? Sem o fone? Beleza. Tirei que fica abafando o ouvido. Coça a beça. Então, olha só. Vamos entender aqui um negócio aqui para você compreender o que eu estou querendo te dizer. Vamos supor que foi criada uma lei que fala que todo mundo, dos 10 anos até os 35 anos de idade, tem acesso gratuito ao cinema. Então, da idade X à idade Y, até 35 anos, todo mundo pode ir para o cinema de graça. Você sabe que vai trazer prejuízo quem? Ao cinema. Sim ou não? Isso é um exemplo para você entender. O que o cinema faz? A lei já está criada. O acesso é gratuito para o cinema. Está dando para entender? O que o cinema faz? O cinema ele cria um protocolo.
Ele cria um documento jurídico, ele vai especificar como é que vai ter esse acesso. Ele fala, ó, peraí, calma aí. É de 10 até 35 anos de idade? Sim. Mas é para quem está uniformizado, não pode entrar de sandália, tem que entrar de tênis. E quem já é burro velho tem que estar com o imposto tudo em dia. Repara que ele está explicando como é que é isso. Deu para mim entender? Através desse exemplo bobinho? Tranquilo? Professor, então o que seria uma lei orgânica? Lei orgânica, cara, ela é uma lei que ela vai explicar uma ação do governo. Então, olha só, Alessandro, o SUS ele foi criado em 88 pela Constituição Brasileira. Só que em 1990 criou uma lei explicando como é o SUS, explicando os órgãos que compõem o SUS e explicando que o SUS ele tem que ser o quê? Implantado. E ele foi implantado nessa data. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso significa lei orgânica. O que é uma lei orgânica mesmo? É uma lei que explica uma ação do governo. Ele vai explicar. O SUS está lá em 88, mas em 90 ele vai explicar para a gente como é que é isso aí. Como é que é o SUS, o que ele vai fazer, o que ele não tem que fazer. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que a gente chama de lei orgânica. Lei orgânica da saúde. Está falando português brasileiro? É uma lei que explica como vai ser a saúde, como vai ser o atendimento da população. Por isso que isso é uma pegadinha que cai muito e que as pessoas erram. Quando ele fala em qual foi o momento que foi criado o SUS, né? Os direitos e princípios do SUS se encontram em que data? Aí todo mundo vai, 1990, errou. É em 1988. Em 1990 a gente explica bem detalhado, tá? Os órgãos, as entidades, a ação do SUS, tudo para o pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Inclusive, tá, gente? A gente tem outros documentos que vão complementar essa lei orgânica da saúde. Por quê, professor? Porque como o mundo ainda está hoje aí, a não ser que acabe pelo coronavírus, né, a gente tem documentos que eles são anexados para a gente incorporar ainda mais essa ação. Deu para entender? Pegou? Pegou mesmo? Alessandro, pegou direitinho? Nádia, Marta, não sei se Marta tá, né? Fernanda, né? Beleza. Então, isso é o que a gente chama de lei orgânica. Então, não confunda. Então, se cair assim numa prova sua, né? Se cair assim num concurso dizendo, gente, o SUS ele foi inventado, o SUS ele foi criado, o SUS ele foi estipulado em que data? Letra A, através da Constituição Brasileira de 1988. Nem lê o restante, marca. Tá? Aí ele bota assim, ele bota de proposital. Letra B, pela lei orgânica de 1990. Não, essa lei ela não fala que criou. Essa lei ela explica como é a atuação do SUS. Então tem diferença. Tudo bem? Tranquilo? É uma questão que pode fazer com que o camarada erre. Tudo bem? Tranquilo? Então já estou te orientando a você não cometer esse erro. Se você cometer esse erro, a culpa é toda tua. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender? De boa? Só mais 10 minutinhos eu termino para a aula não ficar extensa para você, né? Porque hoje é sábado, né? Quem é mamãe ainda tem que cuidar dos filhos aí. Filho chora pra caramba com fome, eu sei, eu entendo. Sou pai, pô, meu filho tá ali. Já mamou 3 vezes já o bichão. Né? Haja leite para comprar. Então vamos lá, vamos continuar. Bom, estou dando prosseguimento, né? Aqui eu trouxe para vocês uma revisão do que eu falei, né? Então, a gente teve várias revoltas populacionais. A gente teve uma 8ª Conferência de Saúde. Essa 8ª Conferência de Saúde eu já expliquei para você agora. Ela reformulou o modo da política pública de saúde. E essa política pública, ela incorporou o direito à saúde pela Constituição Brasileira, né? Que vai se dar a criação do SUS através das leis 8080-90, que fala sobre as obrigações do SUS, e 8.142/90, que fala da participação da população. Então, foi o que eu estou falando para você. Eu falo do dever do Estado e a 8142 fala da participação da população. Tudo bem? Tranquilo? Até esse momento, dúvidas? Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Beleza? Tá?
Vou acabar aqui agora. Meio-dia e meio acaba. Aí, professor, não aguento mais. Calma. Né? Então, aqui foi o que eu falei do INAMPS, né? Foi o que a Alessandra me perguntou, tá? Eu vou ler aqui brevemente, só para reforçar. Então, ó, botei até aqui. Fique atento. A assistência à saúde, antigamente, era desenvolvida pelo INAMPS. Beneficiava apenas o trabalhador formal. O que é um trabalhador formal? Que apresenta carteira assinada, tá? Quem não tinha, né, esse tipo de trabalho, não tinha o direito universal, né? Que hoje em dia passa a ser um princípio do SUS. Lembra do camarada que passava no hospital particular? Então, o que você tem que entender? Vamos lá. Portanto, quanto mais se desenvolvia, né, passado, a economia do país, com maior presença de relações formais de trabalho, maior número de beneficiários e, consequentemente, maior necessidade de recursos para garantir a necessidade, repetir aqui 2 vezes, a assistência à população. Ou seja, quanto maior o número de beneficiados, né, ou seja, quanto maior o número de pessoas com carteira assinada, maior o Estado deveria garantir aquilo ali para a pessoa. Só que quem não era ficava o quê? Excluído da sociedade. Tudo bem? Tranquilo? Eu botei até uma charça aqui antigamente, né, de agora não. Né, escreveram assim, o Brasil tem conserto, né, e todo mundo, sim, com certeza, né? Que é concerto com C, é concerto de música. Concerto com S é de consertar. Né? Então, tem uma charça aqui bacana que eu botei só para você entender como é que era naquela época. Tá legal? Tranquilo? Show? Bom, dito isso aqui, né, não estendendo muito para a aula, não ficar muito maçante para você, eu vou falar agora para você sobre alguns princípios do SUS, tá? Então, essa parte que eu estou mostrando aqui para você foi a parte que eu falei, né, que o SUS ele foi estabelecido formalmente a partir da Constituição Federal Brasileira, tá? De 88, tudo bem, tranquilo, tá? E ela vai falar sobre os princípios e diretrizes. Esses princípios e diretrizes é o que se encontra no artigo 196 a 200 da Constituição Brasileira. Tudo bem, tranquilo? Então, mais uma coisa para você entender, mais uma coisa para você escrever, que os princípios e diretrizes do SUS, elas se encontram na Constituição Brasileira. Qual é o ano da Constituição Brasileira mesmo? 1988. Tudo bem? E em 1990, ó, isso é importante pra caramba. IPC, bizu, cai em prova, bota assim, cai em prova, hein? Vai cair na tua prova, hein, cara? Vai dar mole, vai. Então, continuando, tá? E só em 90 a gente vai explicar como é que esse camarada atua. Tá ok? Tudo bem? Tranquilo? Uma coisa interessante a gente saber, né? Sei que vocês não aguentam mais ouvir minha voz, eu falo muito, brinco muito. É o seguinte, a Marta tá até tomando água, né? Haja coração. Então, o que você tem que entender aqui, né? Olha só, o que é um princípio, né? O que é uma diretriz? Vamos lá, de uma forma bem básica para todo mundo entender, para ninguém ficar perdido. O SUS ele foi criado como uma ideologia. O que é ideologia? É o modo como eu penso, tá? Então, essa ideologia, ela parte de um princípio. O que é um princípio? Algo inicial. Sim ou não? É um princípio, está começando agora. Então, o princípio do SUS, o modo como ele foi criado basicamente através de alguns princípios. Eu vou passar essa parte aqui só para a gente entender melhor. Tá? Aqui, show de bola. Ele foi criado em alguns princípios. São basicamente deixa eu ver aqui, tem 3, 4, 5, 6. São basicamente 7 tipos de princípios do SUS. Calma que eu sou ruim em matemática, eu tenho que contar mesmo. Então, foi criado 7 princípios do SUS. Tudo bem? Bom, 3 deles a gente chama de princípio doutrinário. O que é uma doutrina? Doutrina é um modo como as coisas têm que ser feitas. Não é isso? Sim ou não? Né? Isso tem muito nas igrejas, né? A doutrina de cada igreja, a regra de cada igreja. Então a mesma coisa acontece com o SUS. O SUS ele tem uma doutrina e essa doutrina ela deve ser seguida. Tudo bem? Tranquilo? Isso parte de um modo como aquele camarada criou. Então essa doutrina, o modo como ele criou como? Ele criou que o SUS ele tem um princípio que a gente chama de universalidade. O que é a universalidade, pessoal? Universalidade, foi o que eu estou batendo desde o início da aula, que todos têm direito à saúde,
sem qualquer tipo de discriminação. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é importante a gente entender. Bom, não focando em nada político, até porque eu não estou aqui para isso, não, imagina, vou me envolver num rodeio aqui que não tem necessidade. Mas lembra da parte do coronavírus que as pessoas estavam avaliando quem tinha que ter acesso a respirador ou não? Geralmente quem era mais velhinho, né, não podia ter, isso foi agora há pouco tempo, e os novos eles tinham que ter acesso à saúde, lembra disso? O sindicato médico, né, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina repudiou a ação do Estado, isso foi verdade, tá? Isso não é o Tobias que está falando, não. Então o que acontece? Por quê? Porque isso fere o princípio que todos têm acesso. Quando eu falo todos têm acesso, eu não estou colocando uma idade, eu não estou colocando uma renda, eu não estou colocando uma cor. Eu estou falando que todo mundo tem acesso. Deu para me entender? Então repara que a explicação, ela se encaixa com a outra. Tá tudo encaixadinho, tá tudo bem amarradinho. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para me compreender? Tá? Então, quando a gente fala que todos, né, têm direito à saúde, né, significa que todos, sem qualquer tipo de discriminação, têm que ter esses benefícios. Então, esse é o princípio da universalidade. Ok? Tudo bem? Bom, outro princípio doutrinário, né, é o princípio, né, embora esteja aqui equidade, tá? Escreva equidade, tá? Equidade, tá? Não é igualdade, não. Equidade. O que significa equidade? Vou falar para você. Posso falar? Pode? Vamos lá. Tá? Eu vou ficar só nesses três aqui, senão a aula vai estender muito, aí vai ficar muito maçante, aí né, o pessoal já tá um pouquinho desanimado. Eu vou ficar nesses três, mas é coisa pra caramba pra gente explicar. Então vamos lá. A equidade, tá? É uma doutrina do SUS, preste atenção, que ela tem como característica investir nas áreas mais carentes. Isso é a equidade, tá? Pessoal, quando eu estou falando de área carente, eu não estou falando só de área que não tem recurso, não. Por exemplo, essa área ela não tem um hospital, essa área não tem uma clínica da família, tá? Essa área ela é uma área que ela está extremamente infectada por doenças, né, infecto-contagiosos, aí a gente precisa de uma atuação. Então, isso tudo parte do princípio da equidade. Então, o SUS, esse sistema, ele vai investir nas áreas mais carentes, tá? Se comparado com a área menos carente. Agora tem um detalhe aqui, ó, preste atenção. Essa aqui é a área carente, essa aqui é a área que não está carente. Eu vou investir na área mais carente, mas eu vou investir não que ela fique acima das demais, mas que ela venha estar no mesmo patamar que as outras. Tudo bem? Tranquilo? Porque se eu investir mais em algum lugar e o outro não, fica o quê? Desigual. Sim ou não? Então isso fere a universalidade. Então eu vou investir na área mais carente para que ela venha estar o quê? No mesmo patamar, na mesma hierarquia que as outras. Ok? Tranquilo? Show de bola? Beleza? Isso é fácil, né? Por isso que equidade, né, a palavra equidade significa igualdade entre os desiguais, né? Isso significa equidade, é a igualdade entre os desiguais. É uma coisa que todo mundo abre a boca e fala assim, eu tenho meus direitos pela lei, a lei garante os meus direitos, né? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, direito de lei é diferente de direito pela lei, né? Professor, o que é isso aí, professor? Vamos embora lá. Eu sou homem, você é uma mulher. Pela lei, você tem os mesmos direitos que o meu? Homem e mulher têm os mesmos direitos? Sim ou não? Sim, tem os mesmos direitos. Mas o homem ou uma mulher é igual? Não, não é igual não. Aí o que acontece? A gente tem que fazer adaptações para que essa mulher ela venha ter os mesmos benefícios que aquele homem possui. Por isso, quando a mulher ela fica, né, quando ela é trabalhadora formal, quando ela entra ali no período gravídico, ela fica ali afastada, né, após ali a concepção, né, ela tem ali o auxílio. Então, esses são direitos que aquela mulher ela vai ter para quê? Para possuir o mesmo direito que aquele pai, para que aquele homem também possua.
Deu para compreender? Beleza? Saindo de uma parte mais fácil, entrando numa parte mais fácil. O camarada ele é deficiente físico. Ele tem direito ao transporte? Tem. Então, vou adaptar aquele transporte para quê? Para poder transportá-lo. Onde a gente vai ter ali as cadeiras ali de adaptação. Tá? Então, isso é uma associação só para a gente entender. Beleza, pessoal? E por último aqui, né, a gente tem o princípio da integralidade. O que é uma coisa integral? Né? Quando a gente fala uma coisa integral, a gente está falando que é o quê? Que é uma opção de coisa junta. Sim ou não? Sim. Inclusive, quem é garota nova aí, toma cuidado, tá? Você que quer emagrecer, não fica se entupindo de biscoito integral, não, que biscoito integral, alguns deles engordam, tá? Então, essa é a dica que eu dou pra você. Tu que gosta de só comer creme crack, toma cuidado, tá? Então, continuando. Pelo amor de Deus, não vai mandar eu parar a aula para explicar biscoito, o que é biscoito integral, não. Pelo amor de Deus, senão eu vou sair daqui e vou dar um cacete em você. Então, continuando na matéria. O que significa princípio da integralidade? Tá? Tô brincando aqui, tá? O que significa princípio da integralidade? Significa o seguinte, presta atenção. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil para a gente entender. Um hospital é diferente de uma clínica da família. Né? Um hospital. Clínica da família é clínica da família. Sim ou não? Sim. E uma UPA é uma UPA. Então, eu tenho um hospital, eu tenho uma clínica da família, eu tenho uma UPA. Tá? Se você entender bem, preste atenção. Presta bastante atenção. Uma clínica da família, ela deveria e deve atuar de forma preventiva. Então, a clínica a clínica da família ela age prevenindo doenças, promovendo a saúde da população, deveria ser assim, né? As unidades de pronto atendimento, as UPAs, elas são unidades que elas vão desafogar o atendimento dos hospitais. Então, sim, porque é intermediário. Ela vai intermediar. Então, nem tudo é hospital. Às vezes tem que ir para uma UPA ali para atender o cara. Deveria também ser assim. Né? Então, deveria e deve ser assim. Deveria que é passar. Deve ser assim. Né? Então, ela vai desafogar ali aquele atendimento. Então, ela vai promover a saúde daqueles caras. E o hospital, né, é um setor, é uma área que ela vai recuperar a pessoa. Até porque você não vai para o hospital para prevenir doença. Se você se interna, é que você já está mal. Então, você tem que se recuperar daquela doença. Sim ou não? Sim. Então, veja bem. Eu tenho 3 áreas distintas, mas uma é conectada com a outra. Por exemplo, o camarada que ele descobre uma doença, tá, na clínica da família. A clínica da família pode pedir uma transferência, pode pedir um encaminhamento para um hospital específico, sim ou não? Pode pedir, lógico que pode. O camarada foi para o hospital especializado, ele se curou. Aí ele agora tem que fazer tratamento em casa, tratamento ambulatorial. O hospital não encaminha ele para a clínica da família da sua região, sim ou não? Encaminha sim, lógico. Você acabou de fazer uma cirurgia, você não vai ficar em casa à toa, vendo televisão. Tem que ter um camarada ali para te acompanhar. O camarada que vai numa UPA, dependendo da situação, ele não é transferido para o hospital ou para uma clínica da família? Sim. Então, isso é o que a gente chama de integralidade. O que é uma coisa integral? Né? O que significa esse princípio? Significa que os setores de saúde, o setor de prevenção, o setor de promoção, tá? O setor de recuperação, eles vão se conectar. Tudo bem? Então, isso a gente chama de integralidade. Tudo bem? Tranquilo? Eu dei esse exemplo aqui para facilitar para a gente. Ok? Então, a gente tem como base 3 princípios. Universalidade, todos têm acesso à saúde. Equidade, investir na área mais carente. Integralidade é os setores de atuação do SUS, ok? Eles vão trabalhar em conjunto. Sempre, professor, sempre. Sempre tem que trabalhar em conjunto. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Pessoal, até aqui deu para entender? Foi de boa? Tá? O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou parar nesse ponto, tá? Para a aula não ficar muito extensa também, por causa do horário aí, tem muita gente aí, né? Muitos de vocês, né? Tem ali seus afazeres, né? Então, eu vou encerrar, tá? Para a aula não ficar muito extensa, para a aula não ficar muito cansativa, tá legal?
Se alguém tem uma pergunta, tá? Faça agora, tá? Embora eu tenha brincado, você pode fazer qualquer pergunta, você está aqui mesmo para isso, né? Ficou algo obscuro, ficou algo que você não entendeu, tá? Tem alguma coisa que eu falei e por mais que eu dei exemplo, por mais que até descontraia um pouco, você não conseguiu entender ou tá tudo tranquilo? Conseguiu entender? Selma, Marta, Nádia, Fabrícia Ramos, Fabrícia. Peraí, tem outra Fabrícia aqui que eu esqueci. Enfim, tem Fabrícia Ramos e tem outra Fabrícia, que agora eu não me lembro, né? Mas enfim, todo mundo que tá presente. Vocês conseguiram entender, pessoal? Entenderam essa parte? Conseguiu, Marta? Fabrícia, conseguiu? Pegou direitinho? Tirou tua dúvida? Alessandro, pegou mesmo? Não ficou nada, não ficou nada, não ficou nada duvidoso, não? Beleza, né? Fernanda, tá tranquilo. Evelyn, Bruna Ferreira, Brenda. Eu faço. Pegou mesmo? Eu faço isso porque eu sou chato mesmo, tá? Eu pergunto porque eu sou chato. Oi. Sim, tá disponível, tá? Daqui a pouco eu vou mandar essa aula, eu vou mandar pro grupo, vou jogar lá na plataforma. Tem também Oi, pode falar. Sim, tá? O que eu aconselho, Fernanda? Quando você for pegar uma apostila para ler, pega a aula de hoje, e tem uma aula já gravada. Eu gravei sem ninguém, que eu explico também. Tá legal? Tranquilo? Show? E é uma coisa que eu falo para vocês, né? A professora Márcia, ela comentou naquele dia e tal. Tá com dúvida, não entendeu? Pode me perguntar quantas vezes quiser, tá legal? Eu brinco assim, parece que eu sou meio nervoso, mas eu não sou não, eu faço isso de sacanagem. Mas vocês podem me... Ah, não, é sério. Vocês têm que me perguntar por quê. Porque vai chegar na hora quando tu for fazer a avaliação, você não pode se prejudicar, né? Aí chega lá na hora lá, não tô falando que é o caso de vocês, mas acontece. Aí chega na hora lá, o camarada se lasca, aí bota a culpa em mim. Eu não entendi nada, pô, ele é burro pra caramba. Pô, garoto feio, né? Vou falar tudo errado. Então, não vai botar a culpa em mim não, cai fora, né? Então, tipo assim, tá com dúvida? Pode me perguntar, não tem problema nenhum, tá legal? Se tá com dúvida de falar aqui, manda mensagem por aqui. Tem um chat aqui, você escreve, né? Fala o que você tem para falar que eu tiro tua dúvida, tá legal? Mas, pessoal, de antemão, tá? É só isso mesmo que eu tenho para falar para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida na matéria que eu falo na explicação de hoje, entre em contato comigo, tá? Ou pela plataforma, ou tá legal, Nádia? Ou se alguém falou alguma coisa, tá? Entre em contato que ó, o professor ele está se dispondo a explicar a você, tá? Mas é importante que você fala para mim o que você está sentindo. É a mesma coisa, você vai no médico, você olha para a cara dele assim, ele vai falar, o que você tem, meu filho? Você tem esquizofrenia? Né? Você tem que abrir a boca e falar para o cara o que você está sentindo, né? Então, abre a boca, fala, professor, ó, não entendi isso aqui não. Professor, pô, eu entendi, ó, eu vi tal situação. Fala pra gente que a gente explica isso aí melhor pra você, tá legal? Quantas vezes você quiser, tá legal? Comigo não tem essa bobeira não, tá? Eu te explico mesmo até tu entender. Se tu entender por bem, vai entender por mal. Nem que for na base da porrada, tu vai entender isso aí. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Ó, a aula daqui a pouco eu vou mandar lá na plataforma. Nádia, mais tarde eu vou mandar Ó, meu pai. Eu vou mandar essa aula que essa aula está sendo gravada. Eu vou jogar lá no YouTube, vou mandar o link, passo para você, tá bom, Nádia? Para você mandar pro pessoal, tá? Eu vou fazer isso daqui a pouco, porque agora é o horário da gente nos alimentarmos, né? Aí eu vou papar, lógico, né? Senão eu morro de fome. E aí eu mando para vocês a aula, tá legal, pessoal? Desculpa qualquer coisa, tá? Sei lá, alguma coisa que ofendeu vocês aí, eu peço desculpa. Um ótimo final de semana para vocês, tá? Um ótimo sábado. E aquele negócio, mais uma vez, não se limite a falar comigo ou com a professora Márcia só dia de sábado. Vocês têm toda a liberdade para falar com a gente. Só não vai mandar mensagem para mim 1h da manhã, né? Mas, pô, vocês têm toda a liberdade para falar comigo, tá? Pode ser através da Nádia. Enche o saco da Nádia, né?
Hein? Mete malha ali, fala de com a Nádia ali, a Nádia vai. Isso aí. Mete malha na Nádia, ou senão manda mensagem pra gente na plataforma. O negócio é que você tem que se comunicar com a gente, tá? Você só não vai me xingar. Aí, por que isso, né? Pô, já trabalha e sabe me xinga? O que é isso aí, né? Então, pô, aí não dá. Aí, pô, eu vou mudar de profissão. Quem negócio é esse aí? Então não pode. Então, tirando a brincadeira, não se limita a só falar com a gente ou comigo com a professora Márcia. Vocês têm mais intimidade com a professora Márcia, não tem problema. O negócio é você falar, ou comigo ou com ela. Fala, não entendi. Opa, a gente manda áudio, eu faço um áudio ali, ou até mesmo uma livezinha aqui no WhatsApp mesmo. Eu vou falar com você, eu vejo o horário, né, também, né, que é disponível para mim fazer. A gente vai fazer a live ali para você entender, tá bom? Não fica com medo da matéria. De mim fala bastante, eu falo mesmo, eu gosto muito de explicar até que o cara entenda, tá? Então, não fica com medo, não se limite a só sábado, tá? Dúvidas, pode mandar para a plataforma, ou se você quiser falar com a Nádia fala com a gente, tá bom, Nádia? E a gente tira a tua dúvida, tá bom? Tranquilo? Não deixa para quando chegar no final da matéria você falar, eu tô com dúvida pra caramba. Eu vou falar, pô, tá de brincadeira, né? Pô, esperou 40 dias para falar comigo, pô, aí tu vai ver eu ficar meio pilhado com você, então não pode. Tá legal? Tranquilo? Gente, diante só isso mesmo, tá? Bom final de semana, tudo de bom para você, para sua família, tá? Para quem vai trabalhar ou hoje à noite ou amanhã, um bom trabalho, tá? Uma ótima semana, fica com Deus aí, tá bom? Tudo de bom para você e para a família de vocês. Eu vou me despedir aqui.